Muito bem, vamos para mais uma pauta que envolve esse protagonista, um dos protagonistas aí do debate público no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, reformou seu voto em julgamento sobre a possibilidade de intervenção da Corte na Assembleia Legislativa do Maranhão, após ter embarcado em uma argumentação equivocada do partido Solidariedade. O antagonista revelou com exclusividade em março desse ano que Moraes, que é relator do inquérito das fake news, aceitou argumentos da sigla não condizentes com a realidade, em uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, que discute a sucessão na Casa Legislativa. Após a Assembleia Maranhense apresentar argumentações contrárias ao que tinha alegado o partido, o ministro retirou seu voto do sistema. Em seguida, o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. O caso foi retomado nessa semana. Nessa sexta, Moraes reincluiu seu voto no sistema do STF com argumentações distintas das apresentadas em seu outro voto. Em seu novo posicionamento, o ministro acompanhou a relatora Carmen Lúcia pela improcedência da ADI. Em março, o STF iniciou um julgamento de uma ADI que discute a legalidade da eleição da atual mesa diretora da Assembleia Legislativa Maranhense. Nos 2 turnos do pleito, ocorrido em novembro do ano passado, houve empate entre a deputada Iracema Vale, do PSB, e o deputado Otelino Neto, do Solidariedade. Iracema foi declarada presidente da casa por ser mais velha que o concorrente. O critério de idade está previsto no regimento interno da Casa Legislativa desde 1991. Nós tratamos desse tema aqui no Papo Antagonista quando veio a notícia. Depois disso, o Otelino, integrante do grupo político de Flávio Dino no Maranhão, acionou o STF contra o resultado. Na petição inicial, o Solidariedade alegou que a mudança do critério ocorreu durante a eleição do ano passado, ou seja, durante o processo, né? Como se tivesse mudado a regra no decorrer do jogo. E o Moraes, no voto original, acatou essa argumentação e sugeriu a anulação do pleito. Na visão do magistrado, qualquer mudança na regra deve respeitar o princípio da anterioridade eleitoral, já prevista na Lei das Eleições. No entanto, o que de fato mudou no regimento foi a adoção do voto secreto para o pleito, e não a questão do critério de idade para efeito de desempate. Agora, depois dos esclarecimentos da Assembleia Legislativa e dos apontamentos feitos pelos ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia, Moraes reviu sua decisão e se manifestou contra a ação direta de inconstitucionalidade. O ministro escreveu em seu voto, aspas, os esclarecimentos trazidos pelo ministro Dias Toffoli, em acréscimo ao destacado pela ministra relatora, dão conta de que o critério de desempate, tratado na Resolução 1300 de 2024, já era há muito vigente, pelo que a sua aplicação no último processo eleitoral para a eleição da mesa diretora não afronta o artigo 16 da Constituição Federal. Fecho aspas. Olha, Duda, nesse caso, o Moraes, pelo menos, ele voltou atrás e fez aquilo que é certo de acordo com os fatos objetivos que estavam lá apontados. No entanto, o que esse caso ilustra? A afobação, a leviandade de voto, de decisão do Alexandre de Moraes. Quantas vezes nós expusemos aqui ao analisar medidas adotadas pelo ministro do STF, que aderiu a uma certa linguagem militante, com slogans publicitários, em vez de destrinchar conteúdos, fatos, fazer aplicação da lei para cada elemento. Não, ele diz que é indecente, que é imoral, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, usa esses slogans em vez de fazer aquela análise minuciosa. E é aquele que se proclama o defensor das true news contra as fake news, aquele patrono do combate às fake news, que defende, junto ao governo Lula, do presidente que nomeou 2 aliados dele para o Tribunal Superior Eleitoral, o PL das fake news para combater a mentirada que circula na internet. E, no entanto, com uma caneta poderosa na mão, chega a dar um voto sem verificar os elementos objetivos ali apresentados. Depois tem que passar essa vergonha. Duda? Exato, foi uma afobação e acho também que teve aí um pouco de Maria vai com as outras, né? Tipo panelinha. Então ele foi com Flávio Dino. E aí depois ele viu que os fatos não batiam e falou assim, puxa, deixa eu reformar aqui, corrigir o meu voto. E aí a gente fez um voto correto. Eu até estava procurando ali no regimento interno do STF se tem
alguma regra sobre mudar o voto. E eu vi ali que não tem nenhuma proibição. Então se entende que qualquer um pode mudar o voto enquanto o julgamento não acabou, né? Agora, ele podia ter dado uma satisfação, né? Porque você muda o voto assim, né, de uma hora para outra. E o que também esse caso mostra? Esse caso é ótimo porque foi o Wilson Lima, nosso jornalista lá de Brasília, que trouxe essa história lá atrás, em março, não largou o osso, continuou atrás dela. Ele que deu essa matéria hoje também no site do Antagonista, e mostra isso ontem à noite, né? E os veículos estão começando a repercutir agora, 24 horas depois. E mostra que o Flávio Dino ele continua se metendo lá na política do Maranhão, né? O candidato dele que pede a presidência da Assembleia Legislativa, e aí tem todo esse esquema com solidariedade, entrar ali com uma alegação falsa sobre essa coisa, que inventaram a lei na hora, não era mentira, e aí o Moraes acabou caindo na história, felizmente agora corrigiu o voto. Não, esse foi hoje mesmo, Duda, você está certo. Foi hoje? Porque houve outra matéria do Wilson, né, sobre o fluxo da 10 dias para os órgãos enviarem ao STF dados sobre fraude no INSS, que foi ontem à noite, que os veículos estão circulando agora. O jornalismo independente e vigilante do Antagonista está muitas vezes aí na frente, e a gente vê o quanto que os outros veículos acompanham o nosso trabalho para dar notícias que a gente deu, ou principalmente fazer reflexões em editoriais a partir de insights que a gente tem, inclusive aqui nesse programa, não só no portal antagonista.com.br. Então o Moraes passou essa vergonha, e foi bom, Duda, falar sobre esse negócio de mudar voto no STF, porque isso deveria, Duda, inclusive ser mais comum. Nesse caso, o Moraes só mudou o voto porque tinha um elemento objetivo flagrante, incontornável, que foi apresentado ali por um dos lados, o lado prejudicado com essa ação, e que já tinha sido detectado por demais ministros que reforçaram, apontaram, olha, não é assim, é assim e tal. O que acontece muitas vezes no STF, e muitas pessoas já usaram essa imagem, é que parece que cada ministro é uma ilha, né? E eles parecem não se comunicar. Então, cada um vai para uma votação, principalmente essas que têm um contorno político e a gente acompanha, muitas vezes com transmissão da TV Justiça, com um voto na cabeça, e depois, no plenário, você vê a contestação de determinados argumentos, às vezes uma contestação demolidora, e o sujeito não muda o voto. Quer dizer, e quando isso acontece, a gente mostra como o voto, na verdade, era político, porque aquela pretensa argumentação técnica foi demolida por um colega, ou pelos fatos, ou pela própria imprensa, por meio do nosso trabalho, mas o sujeito não muda. Houve o caso, por exemplo, do Dias Toffoli, na decisão, que não era de colegas, né, mas era de uma informação que veio à tona depois de uma decisão dele, que era baseada na alegação de que nunca houve formalização da cooperação internacional entre procuradores da Lava Jato e autoridades suíças. Foi esse grande momento tragicômico em que o Toffoli, o amigo do meu pai, estava passando sermão em autoridade suíça. É cômico mesmo, realmente, falar isso, né? Que as autoridades suíças estavam num diálogo clandestino com procuradores da Lava Jato, e que o Ministério da Justiça do governo Lula, na época tocado pelo Flávio Dino, não tinha encontrado um documento de formalização. Lembra desse caso, Duda? Uhum. E aí, a Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, entrou com um documento mostrando, olha, a formalização não só existe, como o número dela é tal, se o Ministério da Justiça procurar no sistema, vai encontrar. Aí o Ministério da Justiça foi constrangido a procurar no sistema aquele número apresentado pela ANPR, encontrou o documento, teve que passar por essa humilhação de falar, Toffoli, a gente disse que não tinha, mas tem. Tá aqui. Aí entregou lá pro Toffoli, o Toffoli viu, pergunta se ele mudou a decisão. A decisão anti-Lava Jato era baseada nisso. Era baseada na alegação de que o documento não existia. Aí fala, não, o documento existe, está aqui. Não muda a decisão. Usa qualquer outra alegação. E a alegação é o de menos, ele já tem a decisão pronta. A alegação é para dar ares de legitimidade àquela decisão política.
Então, os ministros, eles, quando têm os seus argumentos contestados, deveriam rever o seu voto, deveriam rever a sua decisão, mas não é geralmente aquilo que acontece. O que eu acho mais louco também é como é que esses ministros cometem esses erros tão crassos, né? Sendo que cada um deles tem de 30 a 40 assistentes. Né? Quer dizer, então, provavelmente eles estão fazendo alguma outra coisa, né? E aí, de último momento, montam ali um voto na pressa, né? Sei lá, né? É um pouco incompetente, é bastante incompetência, vou ser honesto aqui.